Vamos lá, pessoal! Aqui estamos para a segunda parte da nossa aula sobre Revolução Cubana e a crise dos mísseis. Porém, o tema da nossa segunda aula de hoje é a crise dos mísseis, ok? Temos como objetivo de aula compreender os acontecimentos da crise dos mísseis de Cuba, ok? Espero que vocês gostem da aula e tchau! Pessoal, então vamos lá. Como nós tínhamos visto na aula de ontem, na parte 1 da aula de ontem, já na Conferência dos Estados Americanos, sim, a delegação cubana ela foi expulsa dessa conferência. Os Estados Unidos não aceitou de forma alguma que Fidel Castro tirou do poder Fulgêncio Batista, um ditador subordinado aos Estados Unidos da América. Isso fez com que essa expulsão, como eu vou marcar aqui, circular, essa expulsão ocasionou na aproximação entre Cuba e a União Soviética. Dali em diante, Fidel Castro criou o chamado Partido Comunista de Cuba, o Partido Comunista Cubano. Dali para frente, durante a Guerra Fria, Cuba, uma ilha embaixo dos Estados Unidos da América, agora é comunista e aliada à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, aliada à União Soviética. Isso ocasionou, mais para frente, o que nós chamamos da crise dos mísseis de Cuba, que também ficou conhecida dessa forma aqui, ficou conhecida como a crise de outubro. Obviamente, porque ocorreu no mês de outubro, teve a duração de 13 dias. Foi um confronto entre Estados Unidos da América versus União Soviética. Professor, foi um confronto, foi uma batalha entre esses dois países de forma armada? Não. Lembre-se, estamos na Guerra Fria. Foi apenas uma guerra ideológica. Mas é claro, esta crise dos mísseis, ela foi o mais próximo que a humanidade chegou da Terceira Guerra Mundial. E não só a Terceira Guerra Mundial. Senhoras e senhores, foi o mais próximo que a humanidade chegou de uma guerra nuclear. Só Deus sabe o que seria do mundo de hoje se esta guerra nuclear tivesse acontecido, ok? Agora eu vou mostrar um pequeno vídeo para vocês que vai retratar um pouco do que foi isso. Vamos lá. A crise dos mísseis de Cuba. A crise dos mísseis de Cuba foi um dos momentos mais tensos da Guerra Fria e o momento mais próximo de uma guerra nuclear que o mundo já passou. Foram 13 dias de incertezas e insegurança. A qualquer momento, uma guerra nuclear poderia acontecer. Mas o que foi e como aconteceu essa crise? Bem, tudo começa com a Revolução Cubana, que teve seu fim em 1959. Fidel Castro, Che Guevara e seus guerrilheiros conseguiram tomar o poder da ilha de Cuba e a transformaram em um país comunista. Sim, um país comunista, na América. Os Estados Unidos, obviamente, odiaram isso. Lembra que ele se envolveu em guerras na Ásia para evitar que o comunismo se espalhasse por lá? Então, agora a coisa aconteceu na América, embaixo de seu nariz. Os americanos tinham que fazer alguma coisa. Então eles resolveram treinar alguns cubanos exiliados, armá-los e mandá-los para Cuba. Essa que ficou conhecida como a invasão da Baía dos Porcos, que falhou miseravelmente. Os cubanos, no entanto, sabiam que os Estados Unidos não iria desistir tão facilmente e pediram ajuda à União Soviética. Os soviéticos com isso viram uma oportunidade imensa de resolver um problema. Os americanos tinham instalado armas nucleares na Itália e na Turquia, que facilmente poderiam atingir cidades importantes como Moscou e Leningrado. E isso era horrível para os soviéticos. Com isso, eles resolveram pagar na mesma moeda e resolveram levar mísseis nucleares para a ilha de Cuba.
Essa obviamente era uma operação secreta. Os americanos notaram a movimentação de vários navios soviéticos na ilha de Cuba, e eles sabiam que era armamento bélico. Porém, as bombas nucleares foram bem escondidas. Todo o processo de entrega das bombas em Cuba tinha que ser algo extremamente secreto. Eles geralmente faziam isso à noite, pois na luz do dia os americanos poderiam espionar facilmente. Os americanos sabiam que algo grande estava acontecendo em Cuba, eles só não sabiam exatamente o que. Então um dia, um avião espião americano fotografou uma base, e com a análise das imagens, eles descobriram que não se tratava de qualquer arma, e sim de armas nucleares, que poderiam facilmente atingir pontos importantes do país, como a capital Washington DC. Alguns desses mísseis eram tão avançados que poderiam atingir boa parte do país, salvo uma pequena parte no extremo noroeste dos Estados Unidos. Isso deixou eles muito assustados. Durante as últimas guerras que os Estados Unidos participaram, como as 2 guerras mundiais, por exemplo, a parte principal do país era sempre protegida pela distância dos acontecimentos. Desta vez, a ameaça estava próxima ao solo americano. Isso fez eles declararem o DEFCON 2, pela primeira vez na história, um passo atrás do DEFCON 1, que significa guerra nuclear. De início, os oficiais americanos pensaram em bombardear as bases e invadir Cuba rapidamente, antes que eles conseguissem armar as bombas. Porém, montar um exército invasor tão rápido assim não era fácil, mesmo para os Estados Unidos. E uma coisa eles não sabiam: as bombas nucleares já estavam praticamente prontas para o uso. Porém, de início, eles decidiram apenas bloquear a entrada de navios com armas nucleares na ilha de Cuba, o que os americanos chamaram de quarentena, para não usar o termo bloqueio, que geralmente é usado em guerras e bloqueia toda a entrada no país. Neste caso, eles não bloquearam a entrada de comida ou outras coisas necessárias, somente a entrada de mísseis. Os soviéticos, no entanto, consideraram isso um ato de guerra e agressão, pois são águas internacionais, os americanos não tinham o direito. Tudo isso deixou o mundo em uma tensão imensa. Os Estados Unidos exigiam a retirada dos mísseis imediatamente, mas os cubanos e os soviéticos insistiam que os mísseis eram apenas para defesa. Muitas pessoas do governo americano defendiam a invasão de Cuba, porém Kennedy queria tentar uma melhor saída. Então começam longas negociações entre o presidente Kennedy e o líder da União Soviética, Nikita Khrushchev. Porém, enquanto isso, todos esperavam pelo pior. Em um certo dia da crise dos mísseis, conhecido como o Sábado Negro, o mundo nunca esteve tão próximo de uma guerra nuclear. Um avião espião americano estava sobrevoando Cuba, e ele foi derrubado por um míssil soviético. O piloto morreu. Isso deixou o exército americano ainda mais revoltado. Enquanto isso, navios americanos começaram a atacar submarinos soviéticos. Não era um ataque para destruir o submarino, e sim para fazê-lo subir à superfície e identificá-lo. Esse submarino em questão tinha um torpedo nuclear, e eles estavam em uma profundidade que não conseguiam se comunicar com Moscou há alguns dias. No momento em que a bomba de profundidade os atingiram, eles pensaram que a guerra já havia começado, e queriam usar sua bomba nuclear em alguns dos navios. Porém, para fazer isso, eles precisavam de uma decisão unânime dos 3 oficiais a bordo. 2 deles concordaram em lançar o torpedo. Porém, Vassily Arkhipov disse não, e basicamente salvou o mundo. Imagine o que poderia ter acontecido se esse torpedo fosse lançado. Mesmo assim, a crise continuava. Muitas pessoas importantes do governo americano queriam invadir Cuba de uma vez e destruir as armas. Eles estavam pressionando cada vez mais o presidente Kennedy para concordar com isso. Ele, em uma reunião com o embaixador soviético, decidiram entrar em um acordo. A União Soviética removeria os mísseis de Cuba com a supervisão da ONU, para garantir que os mísseis foram realmente removidos, e em troca os americanos deveriam dizer em público que deixariam o governo de Cuba em paz, e que não invadiriam o país. Além disso, secretamente, os americanos teriam que remover os mísseis da Turquia e Itália. Os termos foram mandados para Moscou e todos esperavam uma resposta positiva da União Soviética. Se eles se negassem, os americanos provavelmente iriam tentar uma invasão em Cuba. Porém, algumas horas depois, a União Soviética anuncia a retirada dos mísseis, dando fim ao conflito. Esse foi um momento muito importante da Guerra Fria, pois o futuro do mundo poderia ser alterado drasticamente dependendo das decisões de algumas pessoas. Se o Kennedy tivesse autorizado o ataque, se o Khrushchev não tivesse aceitado os termos naquele momento, e se o Vassily Arkhipov tivesse dito sim. Qualquer mudança ou mal-entendido entre eles poderiam causar uma guerra sem precedentes. Felizmente, eles conseguiram resolver isso diplomaticamente. Enfim, pessoal, é isso. Espero que vocês... Pronto. Essa foi uma definição bem fácil,
bonita, didática do que foi a crise dos mísseis de Cuba. Espero que todos tenham gostado e tchau, tchau!